a viagem que mudou a minha vida foi a Índia. Em 2021, o meu filho passou por um procedimento de cirurgia no coração, em novembro de 2021. E essa minha viagem eu fiz em fevereiro de 2023. Então, quando ele terminou a cirurgia e se recuperou, 2022 eu aprofundei em processos internos comigo mesma. Porque esse problema, essa doença que o meu filho teve, que foi no coração, mexeu muito comigo, né? A minha parte... Aprofundei muito na espiritualidade e nessa relação com Deus, né? E assim, quando eu falo Deus, Deus é uma palavra muito usada, e muito usada às vezes de qualquer forma. Então, é a mesma coisa de falar da vida, é a mesma coisa de falar do amor. Então, assim, de falar da inteligência autônoma que rege o universo, dessa inteligência maior, e que muitas pessoas chamam de Deus, e eu também chamo de Deus. Então, assim, essa profundidade, essa interação que essa situação, essa experiência com meu filho me levou para um lugar muito difícil do meu interior. E aí, 2022, eu fui querendo saber, porque assim, quando a gente passa... Vou falar das minhas experiências, das minhas convicções, né? Quando eu sinto que quando as pessoas passam por um processo que mexe muito com o interior, a gente seria bom que nós fizéssemos uma pergunta. O que a vida está querendo me falar com isso? O que eu tenho que fazer depois disso? Quando aquilo abala suas estruturas ou quando você perde o chão, né? Então, assim, tudo na vida, ela tem um porquê e um pra quê, né? Que você está passando por aquilo. E se a gente for pensar e for atento, a gente consegue ver os sinais e a gente consegue compreender os porquês que a gente passou e o porquê que a gente precisava passar por aquilo, o que aquilo trouxe pra gente. E aquilo a nossa vida vai seguindo e a gente vai compreendendo um propósito maior dentro da nossa vida, né? Aquela coisa, será que a gente veio aqui só para nascer, encontrar um grande amor, casar, ter filhos, comprar uma casa, um carro, viajar e ir embora, né? Então, para que a gente está aqui realmente? Então, essas perguntas foram vindo muito de encontro comigo e 2022 eu passei procurando, e eu medito muito, não sei se... Eu posto bastante isso, porque a meditação, para mim, é uma rotina já de muitos anos. E porque eu encontro na meditação essa voz interna que conversa comigo, né? Que é a minha intuição e que todos nós temos, né? Porque quando a gente medita e a gente silencia os nossos pensamentos, que são muitos, a gente ouve uma voz interna, que não tem a ver com os pensamentos. E isso nos guia. E foi através de uma das meditações que eu ouvi uma voz interna que falou, e eu estava procurando, eu queria viajar, a gente tinha passado por pandemia e ninguém viajava, e eu amo viajar, e eu falei, eu quero viajar. E eu estava sozinha, tinha acabado de me separar, fazia pouco tempo, e eu queria viajar e procurava viagem solo, né, na internet, onde que uma mulher podia viajar. Então, eu achava a Indonésia um lugar legal, eu achava Costa Rica. E assim, eu amo yoga. E é engraçado que eu amo yoga, já faz 10 anos que eu faço yoga, que eu medito, mas eu nunca quis ir para a Índia. Então, assim, porque eu tinha aquele preconceito e aquela crença de que a Índia era suja, que a Índia era perigosa. E quando eu procurava na internet, falava que a Índia era perigosa, né? Que mulher não devia ir para lá sozinha. Aí fui meditar e eu ouvi uma voz dentro de mim, uma voz mesmo. Assim, eu vi o Taj Mahal, desculpa. Eu visualizei o Taj Mahal. Aí eu pensei assim, o Taj Mahal tá na Índia. Aí eu ouvi que era para eu ir para a Índia. Aí eu lembro que eu parei de meditar, abri o olho, olhei para cima e falei assim, Deus, eu não vou para a Índia. O Google falou que é perigoso. Porque para a Índia eu não queria ir. Só que a vida foi me levando a sentir que a Índia era o lugar.
E eu fui procurando na internet e foram aparecendo pessoas. Apareceu uma agência de turismo que só leva pessoal para a Índia, maravilhosa. Legal. E aí encontrei com essas pessoas e fui fazer uma peregrinação na Índia. Foram 30 dias. Não foi uma viagem comum, foi uma viagem... nós estávamos peregrinando no caminho de um mestre indiano que eu também não conhecia quando eu entrei nessa viagem, que é o mestre Paramahansa Yogananda. Jesus. E eu preocupado em falar Gulu. Meu Deus. Eu não sabia falar o nome dele. Tá. Eu não sabia quem ele era. Ufa. E a viagem era sobre ele, né? Mas aí eu vi, me encontrei e me identifiquei com tudo aquilo. Nós fomos pros Himalaias, visitei caverna, que tinha história sobre isso, sobre essa história desse mestre. Fiquei em ashrams. Ashrams, vocês conhecem? Não conheço. Não. Ashram é como se fosse um lugar que ficam os monges, né? Mas assim, o que ashram traz? Ele traz uma vida muito simples e eu fiquei alguns dias nesses ashrams. Então eu tomei banho de canequinha nesse ashram, que a gente tinha 2 baldes para tomar banho. Então, assim, foram experiências muito me dá bem, não interessantes. tenho cabelo pra lavar? E assim, a preocupação das mulheres era essa, se ia dar pra lavar o cabelo. Mas dá, tranquilo, 2 baldes de água, tranquilo pra lavar o cabelo e tomar banho muito bem tomado. Então, assim, foi muito legal. E a Índia, essa loucura da Índia, que todo mundo fala, nossa, a Índia é uma loucura, ela é uma loucura mesmo. Mas foi justamente essa loucura que fez com que eu me soltasse do controle, daquele controle que são os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa assim, eu preciso isso, eu preciso aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quando você chega na Índia, não tem nada disso. Não existe nada disso. Tudo pode, é uma loucura. E aí você se desidentifica de todos esses controles. E aí eu comecei a ficar mais próxima de quem eu sou de verdade, sem as crenças, sem os pensamentos, sem os controles. Então essa viagem foi a virada de chave, assim, que eu voltei muito diferente depois dela.